Era uma noite sombria em Springwood. Uma cidade que à primeira vista parecia tranquila, escondendo segredos profundos sob sua superfície calma. Os moradores viviam suas vidas cotidianas, alheios ao horror que se aproximava sorrateiramente. Uma escuridão antiga parecia pairar sobre as casas, sobre as ruas arborizadas. Uma sensação de apreensão silenciosa que poucos ousavam reconhecer. No entanto, havia uma figura que já vagava por essas sombras. Um homem marcado pela dor e pela traição. Essa figura era Freddy Krueger. Sua história começou de forma brutal, em uma família disfuncional, manchada pela violência e pelo desespero. Sua mãe, uma enfermeira, sofreu um destino terrível. Ela foi abusada repetidamente em um asilo por um grupo de pacientes insanos. Um ato de pura barbárie que selaria o destino de seu filho antes mesmo dele nascer. Quando Freddy veio ao mundo, sua mãe o rejeitou. Ela o via não como um filho, mas como um símbolo vivo de seu trauma indescritível. Crescendo em um lar abusivo, Freddy aprendeu desde cedo a crueldade do mundo. A dor física e emocional era sua constante companheira. Na escola, o tormento continuava. Os colegas zombavam dele impiedosamente, ecoando os sussurros da cidade. Chamavam-no de filho do demônio, uma alcunha cruel que se agarrou a ele como uma segunda pele. A raiva e o ressentimento começaram a se acumular dentro dele. Uma fúria silenciosa, alimentada pela injustiça e pelo abandono. Cada insulto, cada agressão, cada momento de solidão moldava a escuridão que crescia em seu interior. À medida que Freddy crescia, sua personalidade se tornava irremediavelmente sombria. Ele não buscava a luz. Ele se sentia atraído pelas sombras da cidade. Começou a explorar o submundo, envolvendo-se com gangues e atividades criminosas. A violência se tornou uma linguagem que ele entendia. Uma forma distorcida de controle em um mundo onde ele sempre se sentiu impotente. Seus sonhos, que deveriam ser um refúgio da dura realidade, tornaram-se algo diferente. Eles se transformaram em pesadelos, mas não apenas para ele. Freddy descobriu que possuía uma capacidade aterrorizante. Ele podia manipular os sonhos dos outros, entrar em suas mentes adormecidas. Essa habilidade, embora sinistra, ofereceu a ele uma forma de poder que nunca teve na vida real. Nos sonhos, ele não era o rejeitado, o fraco. Ele era o mestre, o controlador. A escuridão de Freddy não ficou confinada a beco ou a sonhos. Suas atrocidades se tornaram reais, tangíveis. Crianças da cidade começaram a desaparecer, e o pânico se instalou em Springwood. Certa noite, o horror veio à tona. Freddy foi capturado por um grupo de pais. Pais cujos filhos haviam sido vítimas, consumidos pela dor e por um ódio avassalador. Eles o acusaram de ser o responsável pelos desaparecimentos. Em um ato de vingança brutal e desesperada, os pais decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Eles o levaram para um armazém abandonado, um lugar esquecido pela cidade. E ali, eles o queimaram vivo. O fogo consumiu seu corpo, um fim violento para uma vida marcada pela violência. Parecia o fim da história de Freddy Krueger. No entanto, a morte não seria o fim para ele. Seria apenas uma transição. Freddy não morreu no sentido convencional. Ele se transformou. No mundo etéreo dos sonhos, ele se tornou uma entidade poderosa. Uma força sobrenatural ligada ao medo e ao sono. A morte física o libertou das limitações do corpo. Agora, ele existia em um plano onde as regras da realidade não se aplicavam. Com suas garras afiadas, forjadas no inferno de sua própria raiva, e um sorriso maligno que rasgava seu rosto queimado, ele retornou. Seu objetivo era claro: vingança. Vingança contra os pais que o mataram, e mais cruelmente, contra os filhos deles. Os sonhos se tornaram seu domínio, seu campo de caça. A linha entre a vida e a morte começou a se desfazer para os jovens de Springwood. Adormecer significava entrar no reino de Freddy, onde ele ditava as regras, onde a segurança era uma ilusão frágil. Freddy alimentava-se do medo de suas vítimas. Cada grito de terror que ecoava nas noites de Springwood o tornava mais forte. O pânico era seu sustento, o desespero sua energia. As crianças que tentavam escapar de sua presença nos sonhos eram atraídas para seu reino de pesadelos. Ele era o mestre ali,
onipotente e cruel. Ele conhecia os medos mais profundos de cada um. Usava esses medos contra eles, transformando seus sonhos em verdadeiros calvários. Um labirinto de terror personalizado, onde a fuga era impossível e a morte era apenas o começo de um tormento eterno. Ele se deleitava com o sofrimento, com a impotência de suas vítimas. A dor que ele sentiu em vida, agora ele a infligia multiplicado por 1000 no plano onírico. A história de Freddy Krueger se espalhou pela cidade como uma praga. De um assassino real, ele se transformou em uma lenda urbana, um conto de terror sussurrado em segredo. Os jovens de Springwood começaram a sussurrar seu nome com uma mistura de fascínio e pavor. A simples menção dele provocava calafrios na espinha. A verdade por trás da lenda era muito mais aterrorizante. Qualquer um que fechasse os olhos corria o risco de ser arrastado para o mundo de Freddy. Um lugar onde a lógica não existia e o monstro de suéter listrado e chapéu fedora esperava. Onde não havia escapatória. A lenda de Freddy Krueger não é apenas uma história de fantasmas. É um aviso, um lembrete sombrio de que alguns horrores não morrem com o corpo. Eles se transformam, encontrando novas formas de nos assombrar. Freddy Krueger não é apenas um assassino sobrenatural. Ele é a personificação do medo, do trauma não resolvido, da vingança que transcende a morte. Sua história é um espelho distorcido da crueldade humana e suas consequências. É um lembrete arrepiante de que os pesadelos podem, sim, se tornar realidade, e que o verdadeiro terror reside nas experiências que nos moldam, nas feridas que nunca cicatrizam. Em Springwood, a escuridão nunca desaparece completamente. Ela se esconde nas sombras, esperando, e a figura de Freddy Krueger continua a assombrar os sonhos de todos que ousam dormir. Um ciclo interminável de medo e morte no reino onde os pesadelos reinam supremos.